Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação, uma palavra de vida para você. Queridos, nós estamos chegando na última ministração, na parte final da série de ministração dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, aonde nós falamos de Abel, um homem que agradou a Deus com as suas primícias. Falamos de Enoque, 365 anos de sua vida ele andou com Deus e foi recolhido para o Senhor. Falamos de Abraão, um homem de Deus, um homem, o pai da fé. Falamos de Isaac, que abençoou a sua geração, de Jacó, de José, de tantos outros heróis, de Moisés, um grande libertador. Falamos de grandes homens de Deus que pela fé marcaram a história, ao ponto de serem narrados aqui em Hebreus capítulo 11. Mas hoje eu queria falar, queridos, eu vejo nesse texto os homens de dois grupos, o primeiro grupo e o segundo grupo. E o segundo grupo está narrado do versículo 36 em diante. Mas eu quero apenas citar o versículo de número 38, que diz o seguinte: este mundo não era digno deles. Mas como assim? Esse grupo, Hebreus 11 traz uma lista, queridos, de dois grupos. O primeiro grupo eram homens acima da média, acima da maioria. Homens que aos olhos da humanidade eram glorificados. Homens que tinham feito grandes feitos e que nós queríamos ser como eles. Homens que mostraram assim a sua forma de trabalhar, de ser e serem usados por Deus e deixarem ser usados por Deus de uma forma extraordinária. E eu queria falar com você, queridos, que Hebreus 11 divide essas duas listas. Homens que fizeram grandes feitos aos olhos dos homens da humanidade, mas também homens que tiveram grandes feitos e que não foram tanto evidenciados. Qual grupo é esse? Qual o segundo grupo é esse que o escritor aos Hebreus está citando? E aí, queridos, eu te chamo a atenção para o segundo grupo, a qual o escritor aos Hebreus diz o seguinte: no versículo 36, 37, 38 e 39, ele narra, e eu quero fazer essa leitura para você, que diz o seguinte: alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O escritor aos Hebreus faz um parênteses no meio desses 4 versículos e diz: este mundo não era digno deles. Aí ele continua dizendo quem era esse tipo de pessoas, ou seja, o segundo grupo: vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Queridos, a terra não foi digna de receber esses homens. Sabe por quê? Porque eles padeceram, eles lutaram, eles viveram momentos difíceis para guardar a sua fé. Acabou a carreira, mas eles guardaram a fé. Pela fé, Deus operou maravilhas através da vida deles. Pela fé, queridos, Deus usou os discípulos, os apóstolos, para fazer a obra do Senhor, a obra missionária. Pela fé, eles fizeram a expansão da igreja. Pela fé, homens que entregaram a sua vida total e cabalmente ao Senhor para fazer o melhor para Deus, para que o nome do Senhor fosse
glorificado e para que eu e você hoje pudéssemos pregar o Evangelho e glorificar o nome do Senhor. Queridos, que Deus abençoe a sua vida e que pela fé você viva como esses grandes homens de Deus, tanto do primeiro e do segundo grupo, ainda que passe lutas e provações e dificuldades, mas pela fé o Senhor dará a vitória a todo aquele que crê. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.